Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui com o Diego Rocha, ele tem 33 anos, ele é de São Luís, Maranhão, ele é casado com uma indiana e eles moram em Delhi. Bem-vindo. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no canal da Joyce e é sempre bom poder estar com vocês e falando um pouquinho sobre o que nós fazemos, quem somos nós aqui na Índia e por que sair de tão longe e vir morar na Índia, né? Interessante isso. Você já pode começar contando isso. Como que foi a sua chegada na Índia? Quando que surgiu a Índia na sua vida? A Índia, ela surgiu na minha vida alguns anos atrás, né? Eu ainda morava no continente africano e lá em Moçambique, quando eu estava em Moçambique, eu recebi um convite de um grupo de amigos meus para conhecer a Índia, para conhecer alguns projetos sociais, para fazer um pouco de turismo também. E a Índia, como muito exótica e chama a atenção de todo mundo, e com isso eu resolvi embarcar nessa viagem, né? Chegando aqui, depois de uns dias em Delhi, eu comecei a passar mal. Então, parte da minha viagem foi doente. E com isso, a minha experiência não foi muito boa com a Índia, né? E aí veio o choque cultural. Todo mundo que me perguntava sobre Índia, eu nunca conseguia ver uma beleza no país. Só os pontos negativos. Mas eu nunca pensei que um dia eu iria casar com uma indiana, eu iria morar na Índia, ia me apaixonar por essa cultura tão exótica, né? Então, aí depois dessa experiência, eu voltei há 5 anos atrás, pela primeira vez, com um grupo de antropólogos, e eu vinha liderando essa equipe. Foi quando nós conhecemos o norte da Índia e eu me apaixonei pelo norte da Índia. Nós fomos para Shimla, para Kulu Manali, para Sangla, cheguei, aí depois nós fomos para o Nepal também, e aí nós fomos para Chandigarh, voltamos para Delhi, conhecemos Gurgaon. Então eu me apaixonei pela Índia e falei, eu vou voltar para esse lugar e vou tentar ser resposta para a necessidade de algumas pessoas aqui nesse lugar. Então, assim. E me conta, você no Brasil, o que você fazia antes no Brasil? Fala um pouquinho sobre a sua profissão, como que foi essa supervisão aí, esses grupos, um pouquinho do seu trabalho, assim, a sua formação acadêmica. Fala pra gente um pouquinho. Então, eu sou professor de formação, né? E hoje eu tenho uma pós em psicanálise e eu estou cursando o mestrado em linguística aplicado à tradução em uma universidade nos Estados Unidos e também eu sou graduado em teologia, né? E além disso também eu sou ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Sou registrado lá, tenho uma carteirinha, tudo. Então eu sou pastor. Então antes, há 15 anos atrás, quando eu decidi viver como voluntário, como me entregar ao ofício religioso também, eu era professor. E em alguns intervalos eu lecionei em algumas escolas, né? Então, mas a minha paixão é a educação. A minha paixão é a educação. Eu sou apaixonado por educação, eu sou apaixonado por culturas, né? E línguas. Então é que agora eu estou fazendo esse mestrado voltado em linguística e eu creio que depois desse mestrado vai sair um projeto onde a gente vai poder apresentar para o governo indiano e acabar com o analfabetismo. Olha, que maravilha. Vamos falar, então, sobre o seu projeto social. Eu conheci pela internet o seu projeto. Conta pra gente como que surgiu esse projeto. Conta pra gente o seu trabalho aí em Delhi. Esse projeto ele surgiu há 5 anos atrás, quando eu me deparei com uma comunidade, uma favela aqui em Nova Delhi, e olhei a necessidade daquele povo, um povo que para algumas pessoas nem casta eles têm, né? Alguns deles são refugiados de Bangladesh também, e
Então, não tinha, eram muitas crianças, era uma escolinha pequenininha, caindo aos pedaços, as crianças morrendo de calor, sem ter um ventilador no local, as paredes completamente destruídas, e ter uma salinha para um monte de crianças. E eles só repetiam o que o professor falava, o professor batia neles, e aquilo partiu meu coração. E eu falei assim, não, eu posso fazer alguma coisa, eu posso voltar para o Brasil, mobilizar o máximo de pessoas que eu puder, e trazer essas pessoas para ajudarem alguma coisa nessa comunidade, reformar essa escola. E aí a gente conseguiu trazer a primeira equipe, há 5 anos atrás, de voluntários, que tinha pessoas de Recife, pessoas de Porto Velho, Rio de Janeiro, nós tínhamos também pessoas de Curitiba, e com isso nós criamos essa equipe, eram mulheres e homens. O motivo hoje de ter esse número grande de crianças na rua, né, e órfãos também, são crianças órfãs na rua, por causa da questão da cultura, né, que ter uma filha mulher é um gasto para a família, né. Hoje, nas famílias mais com uma condição melhor, eles têm mudado um pouco essa visão de que a filha mulher ela é um gasto extra, mas não deixa de ser ainda a realidade da Índia, né? Porque para você ver, aqui na Índia eles celebram como nunca quando tem um filho homem, mas quando tem a filha mulher não existe essa celebração. E isso em qualquer classe, entendeu? A gente vê isso. Pouquíssimas são as pessoas que celebram a chegada de uma filha mulher. Então, assim, aonde que acontece mais essa questão da rejeição da filha mulher? São nas vilas, são nos gal, né, como eles chamam por aqui, né? É lá no interior. Então, a mãe que já tem a 5ª filha mulher, ou a 2ª, a 3ª, e muitas dessas pessoas, elas rejeitam essa filha mulher. E com isso vai parar no orfanato. Então, um dos motivos é porque são meninas. Outro motivo, deficiência. Muitas pessoas não querem ter um filho com deficiência. Então, surdo, cego, mudo, uma paralisia, alguma coisa na face. Então, eles entregam também para o orfanato. Também por questão do pai, da mãe ter falecido. Então, isso é algo muito comum aqui na Índia, né? Então, por isso esse número grande de pessoas, de crianças, na verdade, precisando ser adotadas. E outra coisa, existe uma cultura de não adotar crianças. É aquela coisa, é o background daquela criança, qual é a linhagem daquela criança, qual é a casta daquela criança. Isso eu não estou falando somente entre os hindus, o budista ou alguma coisa, mas eu falo da minha parte como cristão. Eu vejo isso muito no meio do cristianismo aqui, sabe? E nós éramos assim, para dar exemplo. Porque é algo que a gente fala tanto, que nós somos filhos de Deus, nós somos adotados por eles, nós éramos antes perdidos. E aí como é que funciona? Igual minha esposa falou outro dia com uma pessoa que é crente. Cara, você acredita que você foi adotado por Deus, você não tinha pai. E aí hoje você rejeita adotar uma criança? Como é que funciona? Onde está o teu cristianismo? Essa rejeição, eu acho que até no Brasil ainda é forte. E isso eu acho que em todo mundo algumas pessoas ainda têm esse preconceito muito grande, e aqui na Índia ainda é muito maior, ainda é muito grande. E como que é o processo de adotar uma criança na Índia? Olha, o processo mais fácil para quem quer adotar, o que eu sempre falo, procura um advogado indiano, né? O primeiro passo, você visita um orfanato, você vê lá no orfanato, vão te dar caminhos mais fáceis no orfanato quando você chegar lá, porque aqui tem aquele jeitinho indiano, assim como tem o nosso jeitinho brasileiro, né? Então, existem caminhos mais fáceis. Mas o que acontece? Mas eu aconselho você procurar um advogado que já tem experiência naquela área de adoção, pesquisar advogados indianos que trabalham com adoção. E aí o advogado vai te dar todas as coordenadas, quanto você precisa gastar, quanto vai ser o que você tem que pagar para ele, os gastos, como vai ser. Porque às vezes a pessoa tem que vir, tem que ter contato com a criança, tem que se acostumar com a criança. Então isso tem alguns gastos, né?
Mas hoje eu vejo uma Índia mais flexível para adoção. O medo é que os estrangeiros adotem e o rejeitam depois, né? O medo é que estrangeiros venham e adotam e usam essa criança para tráfico de pessoas. Então, por isso tem essa cautela, essa coisa um pouquinho mais... eles são mais cautelosos com os estrangeiros. Porque é real, sabe? Essa indústria do tráfico de pessoas, eles usam de tudo, entendeu? Eu conheço histórias de crianças que são levadas para fora e lá elas simplesmente têm os seus órgãos tirados para outra criança. Essa questão do tráfico, não só na Índia, mas principalmente também Nepal, Bangladesh é muito forte. Conta pra gente, já que você tocou nesse assunto, e é também um assunto que eu trato aqui no meu canal, os casos que você conhece, e principalmente as meninas são os maiores alvos. Isso. Eu cheguei numa ilha, uma vila no Nepal. Talvez você já deve ter conhecido essa ilha, eu estou tentando lembrar, faz muito tempo isso. E eu não planejei nada de chegar nessa vila, na verdade, na vila. Eu nunca tinha planejado chegar nessa vila. Então, aquelas minhas travessias de Índia, Nepal, eu acabei chegando nessa vila. E nessa vila, geralmente, a maioria das pessoas, elas não têm um rim. Elas não têm uma parte ali, um órgão do corpo, né? Porque os traficantes vão lá, eles falam, eu vou te dar tantos dólares, $1.000 pelo seu rim, $1.000 por isso, pelo aquilo, e aí vamos lá fazer a cirurgia. Quando a pessoa acorda, desculpa, quando a pessoa acorda, ela está no mato, do outro lado da Índia, não tem ninguém, ela não tem dinheiro, não tem nada, e está sem um rim. Quando não está sem outras coisas também. Então, isso é muito. A Índia é um dos corredores do tráfico de pessoas, sabe? Outras são levadas para prostituição, outras são levadas... Crianças, realmente, crianças são levadas para prostituição, adolescentes, né? Quando chega numa idade, elas são levadas para prostituição também. Então, isso é muito real aqui. Muito real. E em muitos casos são os próprios pais que vendem, as meninas vendem, às vezes um tio, às vezes é uma vizinha. Você sabe que realmente aqui até os próprios pais vendem, como você falou, essa questão da cultura, que a mulher é um peso, então eles vendem as filhas. Vendem, porque assim, é um peso, eu vou ter que pagar o dowry, que é o dote, né, que é a mulher que paga, né? Eu vou ter que fazer um monte de coisa para essa menina casar, educar ela, para ela ter um casamento melhor, né? Então, eu vou ter só gastos, então é melhor eu receber alguma coisa, entendeu? Em troca. Vou receber e pronto. E aí eles vendem mesmo. Vendem como se estivesse vendendo um pacote de arroz, uma coisa, entendeu? 1 quilo de banana. Tá aqui, ó, pode levar para você. E aí só Deus sabe o que acontece com aquelas crianças. Hoje, no seu projeto, quantas crianças vocês atendem hoje? Hoje nós atendemos 45 crianças, assim, que são comprometidas de irem lá todos os dias, né? Mas, geralmente, esse número vai para 50, 55. A gente tem esse número de crianças. E quem trabalha hoje aí com vocês? Hoje sou eu, o Manute, né? Que é um jovem, ele deve ter os seus 22 anos. O Manute, ele é fruto do nosso trabalho também. Quando eu cheguei há 5 anos atrás, ele era bem novinho. E eu sempre caminhando com ele, ajudando nos estudos. E hoje ele está se formando ano que vem na Universidade de Nova Delhi. Ele conseguiu entrar com uma nota muito boa. Ele está cursando História. E assim que ele terminar, a nossa ideia é mandar ele para a Alemanha, para fazer um mestrado em História na Alemanha. Então, tem essa pessoa que já é fruto do nosso projeto. Tem o Maico também. O Maico eu conheci há 5 anos atrás e ele nos ajuda, ele é casado, tem a sua esposa e tem a minha esposa também. Minha esposa não está todos os dias, geralmente ela está na parte da tarde, quando tem alguma programação, e ela vai aos finais de semana também, porque minha esposa é professora de música em uma escola internacional aqui em Gurgaon.
I feel the waves cut through